Jerusalém. No dia de ceia é classe única, que é um momento que o pastor tem com toda a igreja, haja vista que muitos jovens e adolescentes ainda não conseguem vir ao culto de ensino. Uma vez por mês é um momento que eu não abro mão de falar com toda a igreja na escola dominical, e a ser uma oportunidade, né? Então, isso já há anos assim, e os professores já o sabem de forma a adaptar, né? Eu preciso também que os professores não apenas cedam os alunos, mas os professores também estejam assistindo a aula, né? Professores de jovens e adolescentes. O caráter missionário da igreja de Jerusalém, texto áureo: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verdade prática: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Acabou sendo uma boa coincidência, porque hoje é dia de missões, né? Obrigado, amado. Até uma aí está geladinha, ela é nova, então pode botar. Isso aqui é um documento que, graças a Deus, foi útil, mas já cumpriu o seu propósito, combateu o seu combate, que era a autorização de todos os documentos legitimamente autorizados para a gente ocupar a rua. Ou seja, essa igreja não fecha a rua sem autorização, nem bloqueia a passagem sem autorização. Os irmãos entendem, né? Nós temos todos os documentos completos e outra coisa, a autorização dada foi da esquina a esquina, dada pela prefeitura, todos, né? Toda a rua Jorge Lima. Mas o povo de Deus sempre abençoa, né? Mas é tão bom isso, né? Legitimamente documentado. Bom, tudo começou por causa da água, né? Boa água. Vamos ler de novo então, né? Obrigado, amado, essa água abençoada. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Os irmãos. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se neles o nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Paulo César. Bom, eu tenho que dar uma pausazinha aqui, eu
achou meu nome. Foi o imperador romano. Tá? Em 1970, meu pai estava servindo a Maria em Recife, e ele sempre buscou nomes assim, compostos para os seus filhos. O mais velho, Carlos Jefferson; o segundo, Marcos Cedecias, o meu, Cláudio César, e a minha irmã, Lília Tsunamita, que também é Tsunamita bíblico, né? Parênteses. 29. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Os irmãos. Amém. A lição tem propósito de falar do caráter missionário da igreja de Jerusalém. É claro que automaticamente Jerusalém, como sendo o local onde a igreja foi fundada, tudo começou em Jerusalém. O nosso Senhor ordenou que não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder, né? Não se ausentassem, ficassem em Jerusalém, esperassem ser revestidos de poder e depois fossem ao mundo. O Senhor disse, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os missionários sabiamente sempre dizem, tanto em, quer dizer, concomitantemente, façam em Jerusalém, não deixem de fazer em outros lugares, tanto no lugar quanto no outro, né? Não precisa evangelizar toda Jerusalém para passar para o outro, tanto em. E a gente sempre diz, para que se cumprisse Atos 1:8, o Senhor permitiu Atos 8:1. Para que se cumprisse Atos 1:8, o Senhor permitiu Atos 8:1. Diz Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que receberiam? E a parte B, para que receberiam? Qual é o propósito central pelo qual eles iriam receber o poder? E ser-me-eis testemunhas. Então, nós gostamos muito de um culto pentecostal, edifica a igreja, abençoa a igreja, é uma bênção, mas o motivo central de receber o poder era para ser testemunha. Jesus encheu a igreja de poder, foi para ganhar almas. Esse é o propósito central, né? Ser-me-eis testemunha, a palavra é mártir, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É claro, se tudo partiu de Jerusalém, Jerusalém automaticamente é a igreja missionária mãe, mas ela não é a de maior destaque no livro de Atos. Não é de maior destaque. A de maior destaque, a que foi mais adiante, foi Antioquia. Atos 13 diz assim, ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuaram, quem disse? Espírito Santo, separai-me a quem? Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e despediram. As 3 viagens missionárias de Paulo. A primeira grande viagem missionária de Paulo partiu de Antioquia. Barnabé, Paulo estava em Antioquia. De Antioquia, eles foram para as grandes viagens do livro de Atos, executadas por Paulo e Barnabé. Certo? É interessante a gente lembrar disso.
Jerusalém é um centro missionário, sim, porque tudo começou lá, partia de lá. Lá foi enviado. Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia. Na lição de hoje, eles souberam a graça de Deus, né? Que chegou até Antioquia, né? Capítulo 11. Ora, ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, né? E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputava com ele, com os que eram da circuncisão. Aí, 19, que é a lição de hoje. Ora, aqueles que foram dispersos por causa da tribulação suscitada, né? Pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Tá legal? Aí um grande número se converteu. Tá legal? E a gente vê o caráter tão tremendo da igreja em Antioquia. E no capítulo 13, é de Antioquia que Paulo e Barnabé partem para a obra missionária. É muito importante a gente relatar isso. Por isso que se diz, Jerusalém virou em Atos um grande centro doutrinário e Antioquia um centro missionário. Tanto que eles voltavam, passavam de novo por Antioquia, questões doutrinárias em Jerusalém. Tá legal? É importante que se diga isso. Outra coisa importante a se falar. Primeiro, Deus permite que coisas aconteçam para que cumpramos a sua vontade. Semeis testemunhas tanto em Jerusalém como toda Samaria e Judéia até os confins da terra. Os irmãos de Jerusalém não foram automaticamente em outras regiões pregar a palavra. Até porque alguns cristãos de Jerusalém ainda precisavam resolver algumas questões relacionadas a outros povos receberem o Evangelho. Jesus já tinha dito que outros povos receberiam a palavra e os batizaria. Pedro teve que justificar porque batizou prosélito. Não precisava, Jesus já falou que seriam batizados. E ficaram admirados que entre os gentios também se convertessem. Jesus já tinha dito que eles se converteriam, né? Então é importante relatar esse aspecto. Aí, irmãos, Atos 1:8, Atos 8:1. Deus permite a perseguição sofrida por Estevão. Aqueles, pois, vamos lá, capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto quem? Exceto quem? Vamos lá, igreja. Todos, exceto quem? Os apóstolos. Os apóstolos foram dispersos por qual região? Judéia e Samaria. Não foi o que foi citado? 8:1. 8:1. Não foi citado em Atos 1:8 que era onde eles deveriam ir? Foi citado ou não foi? Aí vem a perseguição. Aí eles, por causa da perseguição, eles vão para onde? Judéia e Samaria. Vamos lá, tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro isso aí. Voltemos a Atos 1:8. Vamos lá. Atos 1:8. Jesus fala assim, mas recebereis o que? Poder ao descer sobre vós O Espírito Santo. Aí o Patrick disse uma vez, alguns anos atrás, o que e para que, lembram? O que e para que? O que? Receber o poder do Espírito Santo. o outro braço, para quê? Meu Deus, não, aqui é coreografia. Voltaram de carro comigo. O que receber? Para que receber? Testemunhar. O que receber? Atos 8. Poder. Para que receber? Isso.
O que receber, para que receber? Né? Poder para testemunhar. Poder para testemunhar. E onde? Tanto em Jerusalém como em toda. Aí você percebe que eles não foram, pelo menos da maneira que era para ir. Não foram, pelo menos da maneira que era para ir. Aí veio a perseguição por causa de Estevão. Aí o doutor Lucas, doutor e historiador Lucas, escreve: naquele dia levantou-se grande perseguição. 8:1, perdão. 8:1. E a igreja que estava onde? Jerusalém. A nossa lição. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por que região? Exatamente na ordem que Jesus falou: ser meus testemunha todo Jerusalém, Judéia e Samaria. Foram perseguidos, blum, Judéia e Samaria. Foram pregar o Evangelho. Saulo consentiu na morte de Estevão, né? Aí, irmãos, há uma discussão teológica, porque todos, exceto os apóstolos, aí já vi estudo de linha teológica que dá uma aliviada para os apóstolos, disseram todos, exceto porque eles eram líderes, eram centro doutrinário, precisavam estar ali. Então, uma questão de doutrinação, de serem os pais da igreja, ali ficaram. Outros já acharam, não, eram para ir também, não foram todos, exceto eles, né? Não vou entrar nesse mérito, mas em princípio vale o que está escrito todos apóstolos, não é um apóstolo? Todos, exceto os apóstolos, fechou, foram dispersos, né? Isso é um fato escrito. Aí nós temos algo interessante. Nesse contexto, gentio prega para gentio, para a salvação dos que estavam em Antioquia. Veja 11:19, mas abra mesmo, deixa a Bíblia aberta. Atos 11:19. Minuto, já vou encerrar para a gente ir para a ceia, tá? Atos 11:19. Ora, aqueles, pois, que foram dispersos por causa da tribulação suscitada por causa de Estevão, concorda que o Lucas está se referindo a Atos 8:1? Não é o contexto? É o contexto lá de Atos 8:1, ó. Aqueles que foram dispersos, aqueles, exceto quem? Os apóstolos. Aqueles que foram dispersos por causa da tribulação suscitada por causa de Estevão, o diácono evangelista Estevão, primeiro mártir da história da igreja. Estevão foi um diácono cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho. E o martírio de Estevão não apenas foi um testemunho, uma pregação que Saulo ouviu da Bíblia toda praticamente, né? E foi um canal da dispersão dos discípulos, não dos apóstolos, da dispersão dos discípulos para pregarem o Evangelho, não é? Aí diz: aqueles que foram dispersos pela tribulação suscitada. Isso aqui, irmãos, é romântico até ser lido, mas eles foram dispersos porque senão seriam presos, açoitados ou até mortos. Eles foram expulsos, certo? Foram dispersos por causa da tribulação. Foi o que aconteceu aqui. Passaram, aí eles foram, só que eles não fugiram amedrontados, não fugiram negando a fé. Passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Agora o 20. Havia, porém, entre os discípulos dispersos de Jerusalém, acompanhe, entre os discípulos dispersos de Jerusalém, havia entre eles
alguns cíprios e cirenenses. Aí não são judeus, certo? É cíprios e cirenenses, os quais entrando onde? Falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Lindo isso. Gentio pregando para gentio, certo? Gentio pregando para gentio. Pregaram para eles. Aí nós temos as características da conversão genuína da igreja de Antioquia, que tornou-se um centro missionário da igreja. Jerusalém é missão mãe, porque tudo parte de Jerusalém, certo? Jerusalém é missão, é a igreja missionária mãe, porque tudo começou de lá. Mas ninguém pode negar que Antioquia tornou-se um centro missionário, um importante centro missionário. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, é a minha segunda ênfase. Não quero ser longo hoje, mas há uma relação muito bonita. Eu já vi isso aqui no estudo de terça-feira, mais de uma vez. 3 passos na relação de 2 obreiros: Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, Paulo sem Barnabé. Não tenho tempo para desenvolver isso. Não sei se está gravado de mais de 2 anos. Não dá para eu ler detalhes aqui, só estou resumindo. Um não era mais importante do que o outro, nem continuou sendo. Mas foram caminhos permitidos pelo Espírito Santo no desenvolvimento desses homens de Deus. Barnabé, Paulo, Paulo e Barnabé, Paulo sem Barnabé. Esse sem Barnabé não foi raiz de amargura e rancor entre eles, mas Deus permitiu caminhos distintos e diferentes entre eles. Por que eu falo? Não dá tempo aqui de explorar o texto, não, mas eu dei estudo de terça-feira sobre isso. E como fala Barnabé e hoje Paulo, eu não ia pular isso aqui hoje. Por que na ordem Barnabé e Paulo? Porque Barnabé foi um pai espiritual na vida de Paulo. Os discípulos não acreditavam em Paulo. A Bíblia diz que Barnabé deu a palavra, trouxe Paulo para apresentar Jerusalém, certo? Barnabé tinha esse coração bondoso de acreditar nas pessoas, né? O Barnabé é natural de Chipre. Vamos fazer um duetinho hoje disso? Avisei agora. Agora para quando? Para agora. Meu irmão fala que assim, vamos lá fazer quando? Agora. Então, Barnabé acreditou na conversão de Paulo. E era compreensível a dúvida dos cristãos de Jerusalém. Esse homem perseguiu a igreja. Paulo, que é sinônimo do nome de Saulo, é só uma questão de tradução. Paulo foi um forte perseguidor da igreja. Mas Barnabé, coração bondoso, acreditava nas pessoas, acreditou na conversão de Paulo, né? Segunda influência espiritual de Barnabé sobre Paulo. Os discípulos, a lição de hoje, não está na lição de hoje? Os discípulos, quando viram que o evangelho chegou a Antioquia, pegou quem para enviar para Antioquia? O superintendente respondeu: quando os apóstolos, quartel-general, souberam que o evangelho estava crescendo em Antioquia, que não foram os judeus que pregaram para Antioquia, e nem foram os apóstolos que pregaram para os de Antioquia, mas foram os chipres cirenenses. Quando eles ouviram falar que o evangelho lá estava crescendo, mandaram um obreiro lá no Bom Sentido para investigar, para ver o crescimento. Quem os apóstolos mandaram, irmão? Barnabé. Pegaram Barnabé, vai lá ver Antioquia, obra, meu irmão. Aí Barnabé, indo, foi até onde estava Paulo. Vamos lá comigo, tem uma obra para desenvolver lá. Vamos lá comigo. Diz a Bíblia que foi Barnabé à procura de Paulo. Paulo já estava fazendo a obra.
mas Barnabé o pegou para desenvolver um trabalho maravilhoso. Vamos lá para Antioquia, Paulo? Vamos fazer obra comigo lá? Pegou, vamos lá para a congregação de Antioquia. Oh, glória! Eles poderiam ir para Jerusalém. Barnabé estava em Jerusalém, Paulo estava pregando. Paulo não estava parado, mas como que dizendo, olha, a escala de domingo de Jerusalém é muito longa, hein? Muito larga. Até os apóstolos todos pregarem. Vamos lá para Antioquia, vamos fazer a obra? Pegou lá, ó, levou para Antioquia. Segundo influência, né? De Barnabé sobre a vida de Paulo. Que lindo isso, né? Então, por isso que eu falo primeiro Barnabé e Paulo, certo? Aí diz a Bíblia. Aí terceiro, diz aqui, ó, Atos. Aí agora imagine uma igreja onde tinha Barnabé e Paulo pregando. Misericórdia, que coisa linda, hein? Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé. E Antioquia tinha um pouco a cara de Barnabé, viu? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Esse caráter generoso de Antioquia, isso era a carinha de Barnabé. Não que Paulo não fosse, mas quando a gente lê lá em Atos 4 o caráter generoso de Barnabé, né? Antioquia tinha a carinha de Barnabé. Não é isso? Então, Barnabé e Paulo. Aí, quando chega no capítulo 13, vamos ao capítulo 13. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, aí o primeiro nome citado, Barnabé. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuaram, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí quando se desenvolve a viagem missionária, você percebe pela leitura de Lucas, o teólogo dá uma versão, você percebe pela leitura, pelo que Lucas está escrevendo, que o protagonismo vai passando para Paulo, de liderança, de decisões, da viagem missionária. O protagonismo da viagem vai indo para Paulo, até que chega o momento da segunda viagem missionária. Então esse Paulo e Barnabé foi uma liderança natural de Paulo à medida que o ministério vai desenvolvendo, as viagens vão se desenvolvendo, as viagens missionárias vão se desenvolvendo. Você percebe isso? A influência de Paulo na fundação das igrejas, nas escritas de carta. Não que um fosse mais importante que o outro. Tem teólogo que diz: mas é porque Lucas era mais próximo de Paulo, era natural. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que naturalmente Deus vai dando esse protagonismo missionário e nas escritas de igreja. Para os historiadores, seria uma ideia, erroneamente, mas para os historiadores, a igreja teve mais a cara de Paulo do que de Pedro. Claro, a igreja tem a cara de Cristo. Amém? A igreja tem a cara de Cristo, né? De Cristo. Mas a influência de Paulo, irmão, sobre a igreja, depois de Jesus, o mestre por excelência, Paulo foi o maior teólogo da história da igreja e o maior missionário da igreja primitiva. Isso é fato. Depois de Jesus Cristo, o maior missionário da igreja foi Paulo. Ninguém duvida disso. O maior missionário da igreja. Então esse protagonismo de ministério, não de importância, foi de Paulo. Então primeiro foi Barnabé e Paulo, depois Paulo e Barnabé, e terceiro qual foi? Paulo sem Barnabé. Porque depois da primeira viagem missionária, quando eles foram voltar e fazer a segunda viagem missionária, Paulo achou por bem não levar João Marcos na segunda, e Barnabé queria que levasse. Lembra dessa história? A Bíblia diz que houve tal divergência entre eles que se separaram, né? Houve tal divergência que foi uma divergência pontual. Não imagina que foi meu dileto. Vou falar aqui que a minha esposa, para não interpretar
interpretarem qualquer coisa errada. Oh, minha dileta e querida irmã Raquel, parece-me bem, minha irmã, que não devemos a João Marcos. Eu sei que ele é seu sobrinho e faz uma excelente obra, mas ele não teve a devida maturidade na primeira viagem. Eu acho que é melhor ele ficar um pouco agora. A irmã Raquel, representando Barnabé: oh, meu amado e querido Cláudio, parece-me que a vossa senhoria está um pouco equivocado. Se não lhe for incômodo, eu acho que deve levar João Marcos. Aí o Paulo responde: não, minha querida, você acha que foi assim? Houve tal divergência sobre o assunto. Não magoe recentemente corações. A Bíblia, eu gosto da Bíblia que ela não esconde as coisas e mostra que somos perfeitamente imperfeitos, nada mais perfeito que a nossa imperfeição, né? No Evangelho tem que ter hipocrisia, não. Ainda bem que nós estamos em 2025 para tentar achar erro em pastor, em tudo que é coisa, ou filho de pastor, ou esposa de pastor, e às vezes até com má intenção, acha que são perfeitos, né? A Bíblia diz que houve tal divergência entre eles que separa. Não estou falando de testemunho, não estou falando de testemunho, estou falando de pontualidade da nossa humanidade. Não foi, oh amantíssimo, amantíssimo Cláudio, não leve, não, houve tal divergência entre eles que se separaram, né? Aí Paulo segue para um lado, Barnabé. Outra coisa, Lucas não está dizendo que um está certo e que o outro está errado. Não é a minha questão aqui. A questão não é essa, que um estava certo e o outro está errado. O que Lucas escreveu é que houve tal divergência pontual entre eles que se separaram. Não foi assim, Paulo, Barnabé, Deus revelou-nos agora que eu vou por um lado, você por outro. Não, vamos ler o texto, interpretar o texto. O que o texto está dizendo? Houve tal divergência de maneira que se separaram. Não é o que está no texto? É o que está no texto. Houve tal divergência de se separar. E fizeram a obra. Certo? Ok? E continuaram fazendo a obra. É claro que a gente sabe que não houve raiz de amargura, nem mágoa, nada disso. Quando vieres, traze-me Marcos, porque me é muito útil para o Evangelho. Depois Paulo fala. Não foi nada pessoal contra Marcos. Tanto Paulo apenas interpretou que João Marcos, naquele momento, não seria a melhor companhia nessa segunda viagem missionária. Certo? João Marcos foi um excelente obreiro. E pela história da igreja, João Marcos ficou mais perto de Pedro e Lucas mais perto de Paulo. Certo? E João Marcos, um excelente discípulo. Sabe de que João Marcos eu estou falando? Quem sabe de que Marcos eu estou falando? É isso. Olha que lindo. O Evangelho de Marcos. Esse Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E esses dois, olha que fera, né? Esses dois, cada um escreveu um Evangelho. Um mais perto de Pedro e o outro mais perto de Paulo. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos e Lucas escreveu o seu Evangelho. Coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, Barnabé é um discípulo espetacular, homem de bem, homem generoso, homem cheio do Espírito, homem evangelizador, homem de Deus, tá certo? Agora, obreiros da casa do Senhor, o que nós nunca podemos perder é o amor pelas almas, o companheirismo, a ética, o amor e o respeito, e acima de tudo a sinceridade. O obreiro acima de tudo tem caráter. Eu, Cláudio, acima de tudo tem que ter caráter. Tem que ter humildade. É X, é X, é Y, é Y.
Pode ser que você pense em X e depois pense em Y. Mas você não pode pensar Y e falar X para interesse pessoal. Eu estou falando isso aqui porque eu não estou falando de obreiros só aqui, porque eu lido com ministros, eu lido com pastores, né? Acima de tudo, isso aqui é bom para uma convenção do dia. Pregar Barnabé e Paulo é a história de ministros, é a história de obreiros na obra do Senhor. O que o Espírito Santo não me permite, não te permite, é guardar ressentimentos e raiz de amargura de qualquer homem de Deus que for. Até porque pastor é pastor. Se não tiver na posição que Deus quer, ou do jeito que Deus quer, Deus faz. Os irmãos aqui sabem que eu não falo isso de hipocrisia. Eu não gosto que venham falar mal de pastor perto de mim. Você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que eu estou falando a verdade. Uma vez veio um irmão de outra igreja vir aqui para falar mal do pastor dele. Eu parei na metade. Para. O teu pastor não sabe que você está aqui falando mal dele. Se estiver errado, vai dar conta a Deus. Certo? Assim como, eu fico sem graça de falar isso aqui, para achar que eu estou falando por caráter próprio. Mas eu quero crer que não tem ninguém aqui falando mal de mim para outra igreja da minha gravatinha que me importa. E não é de propósito, é que ela simplesmente vem. E tem vezes que eu fico tentando fazer assim, ó. Aí piora. Boa essa palavra. Mas tem umas que eu vejo na foto, irmão. Parece que assim, antes de tirar a foto, vou dar uma melhorada. Eu pioro sem saber. Eu piorei. Então, irmãos, cuidado, irmãos. Não é cuidado, não. A intenção não é essa. Porque temos que entender os princípios absolutos. Não é porque o pastor é o rei. Então tem gente que fala mal, que não gosta de autoridade espiritual, acha que pastor não é autoridade, isso já caiu no tipo de gerando. Esse pessoal não sabe nem o que está dizendo. É claro que no Novo Testamento todos os santos são ungidos de Deus, mas Deus distribui dons à igreja, amém? E se Ele distribui dons à igreja, nos dons estão as autoridades, não é isso? E o ministério pastoral é uma autoridade espiritual. E no Novo Testamento os pastores deverão prestar contas a Deus. Por isso que as estrelas estão na mão. Já leu em Apocalipse? Olha que lindo. Na visão ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que representam as igrejas. E na sua mão estão as estrelas. E as estrelas, lê lá, são os anjos das igrejas. Nas mãos. Os anjos das igrejas estão nas mãos do Senhor da igreja. Não estou falando um Y a mais do que está escrito. Os anjos das igrejas estão nas mãos do Senhor da igreja. Então, irmão, não fala mal do pastor, não. Ora por ele. Entrega ele na mão do Senhor. Mas não entrega em coração de feiticeiro, porque ele não faz isso, não. Pesa, Senhor! Chega a babar. Chega a babar. Tu és Deus de justiça, hein? Meu pai e o Senhor, meu filho. Primeiro perdoa, meu filho. Primeiro muda esse teu discurso aí. Está cheio de raiz de amargura. Sabe o que a gente percebe que está olhando? Vou falar uma coisa com sinceridade que a gente se interpreta mal, né? É porque não está caminhando comigo. Eu era mais novo, tem um tempo atrás, mas não estou dizendo que eu estou livre disso hoje não, hein? Hoje, né? Mas tem um tempo atrás, mas eu já era ministro do Evangelho, certo do Evangelho, né? Mas tem tempo, né? Sabe quando eu percebi que eu perdoei? Que isso o pastor está falando? Não, velho. Eu sou ser humano. Eu estava muito triste, magoado. Não estou dizendo que ele estava. Mas tiver sujeito, irmãos. É sujeito. Aí eu tenho que orar, né? Assim. Aí eu orava, chegava o nome da pessoa, 3 segundos. Como que dizendo, mantém vivo, tá bom? Aí pulava. Aí Deus começou a incomodar meu coração, ora mais. Certo, foi uma verdade. E a mágoa era sincera, tinha sofrido. Era ferido. Ó, se isso para você é fragilidade, posso fazer nada, aconteceu, tem um tempo atrás.
Até um tempinho, né? Aí eu comecei a orar, já melhorou, Senhor, abençoe. Pelo menos conseguia falar. Vou dizer se é servo ou serva não, tá? Vou dizer, abençoa. Já aumentou um pouquinho. Aí Deus foi começando a trabalhar. Mesmo aconteceu, irmão. Aconteceu comigo. Aí eu fui orando. Quando eu percebi, eu estava minutos abençoando. Sabe o que Deus falou comigo? Perdoou. O Espírito Santo pode estar dizendo esta manhã: sim, você foi o ferido, você foi a ferida, mas abençoe, perdoe e mostre bênção. Ainda mais se for anjo da igreja, ainda mais se for pastor, não é verdade? Então, irmãos, olha que coisa interessante. Paulo, não cogita não aí não, tá? Barnabé e Paulo, porque Barnabé foi um mentor espiritual na vida de Paulo. Mas o Espírito Santo fez assim, agora mudou. Paulo e Barnabé. Agora terceiro, Paulo sem Barnabé. Né? Dois homens de Deus. Paulo sem Barnabé no caminho ministerial. Estou dizendo na caminhada como cristãos, como homens de Deus. E o ministério de Barnabé em Atos estava com bênção, hein? Tem gente que interpreta errado quando fala Paulo sem Barnabé, que não estava abençoado. O ministério que Barnabé seguiu também foi abençoado. Teve uma revista que botou isso bem. Barnabé continuou debaixo da bênção, amém? Continuou fazendo um ótimo trabalho. Os dois, isso é lindo. Os dois continuaram fazendo um ótimo trabalho. Glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Aí, agora vamos falar de Antioquia para a ceia. Olha a característica, claro, Jerusalém, esse centro missionário. Jerusalém percebeu, por quê? Foi de Jerusalém que eles foram perseguidos. E os que foram perseguidos por causa da perseguição de Jerusalém saíram dispersos. É o que a própria revista disse, saíram dispersos, pregaram. Até que os dispersos pregaram para Antioquia. Mas aí já não foi cristão de Jerusalém. Foram cristãos que estavam no contexto de Jerusalém, mas não eram judeus. Chifre e sirenenses pregaram para os de Antioquia. Aí o evangelho chegou em Antioquia. Será que o evangelho chegou lá de forma verdadeira? Sim. Olha algumas características dessa igreja, eu encerro aqui. 11:19, por favor, já para a gente se preparando para a ceia. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, Deus pode permitir alguma situação difícil na tua vida e que você não entende agora, mas pode completar, mas pode servir para que Ele complete a obra dele na tua vida. Você diz: Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque eu tenho um plano X para você, e aqui você não foi fazer da maneira que eu queria. Eu vou permitir isso aqui para que o meu ministério, a chamada que eu tenho na tua vida, a obra que eu tenho na tua vida se cumpra ipsilíteres, e não da maneira que você quer, mas o Senhor diz da maneira que eu quero. Na forma que eu quero. Aqueles que foram dispersos por causa da tribulação saíram. Não foram antes, agora saíram. E foram para onde o Senhor quis que eles fossem: Judéia e Samaria. Glória a Deus. Não anunciando a ninguém, senão somente os judeus. Glória a Deus que tem um havia. Esse havia, eu gosto muito de usar essa expressão, é o pêndulo de transição para a conversão de antiocanos. Havia, ou seja, os que foram ali, os dispersos de Jerusalém, só pregaram aos judeus, não é isso que o texto diz? Mas Jesus não queria que fosse só os judeus, mas glória a Deus, havia porém. Esse havia porém é título de pregação. Havia porém. Havia, porém, entre eles, alguns. Às vezes o alguns parece pouca coisa, para você, para Deus não. Alguns. Esses alguns fizeram toda a diferença
para que o Evangelho chegasse em Antioquia. Deus não despreza alguns. Alguns aos olhos dos homens são apenas alguns, mas para Deus esse alguns foi o suficiente para que uma cidade inteira se convertesse, para que um centro missionário fosse levantado. Se alguém fala que você é algum, para Deus já é o suficiente para ganhar o mundo. Quantos podem glorificar o Senhor? Havia alguns aleluia. Porém, alguns cíprios, não, é cíprios a expressão, cíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram também, esse também é ótimo, aos gregos anunciando o Senhor. Por que Antioquia tornou-se uma igreja importante? E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Antioquia passou por uma genuína conversão. Repita comigo, genuína conversão. Genuína conversão. Por isso que Antioquia foi uma igreja importante. Uma igreja caracterizada por pessoas que se converteram verdadeiramente. Não foi só uma emoção, conversão verdadeira. Creu e se converteu ao Senhor. Aleluia. 22. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Por que eu posso afirmar que a conversão não foi emotiva, que a conversão foi verdadeira dos irmãos daquela cidade? Porque essa notícia chegou em Jerusalém. Se não fosse uma conversão genuína, não chegaria aos ouvidos dos apóstolos. Olha, teve conversão verdadeira, gente se convertendo ao Senhor, ao Messias, lá em Antioquia. Então esses irmãos passaram por uma conversão verdadeira. Glória a Deus. E enviaram Barnabé a Antioquia. Já falamos sobre isso. O qual chegou, olha só, chegou e viu a graça de Deus, mais uma prova de que a conversão foi verdadeira. É ou não é? Viu a graça de Deus, se alegrou, mais uma prova de que a conversão foi verdadeira. Não foi uma emoção. Gente que teve mudança de vida, mudança de caráter, largou o politeísmo, se rendeu ao Messias, ao verdadeiro Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Aí diz a característica de Barnabé: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, a ida de Barnabé teve mais conversão e a conversão foi verdadeira. 25. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Já falei sobre isso. Paulo buscando Saulo. E tendo achado, o levou para Antioquia. Outra característica da igreja. E durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Então, primeiro, Antioquia, uma igreja que teve uma conversão genuína. Segunda característica de Antioquia, uma igreja onde havia o ensino da palavra. Prioridade do ensino não adianta. Igreja madura, igreja de acordo com a vontade de Deus, é uma igreja que ama a palavra, que ouve a palavra, que tem um estudo da... Não vou mudar isso nunca. E durante o ano inteiro instruíram muita gente. Imagina durante o ano inteiro estudo. Barnabé, Paulo, Barnabé, Paulo. Instruíram. E Barnabé poderia instruir lá sozinho. Ele pegou Paulo e disse: vamos lá, vamos trabalhar mais para o Senhor, já estamos trabalhando. Como eu disse, eu gosto de falar isso carinhosamente. A escala de Jerusalém já é muito longa. Vamos lá para a congregação de Antioquia. Vamos instruir gente lá. Durante o ano inteiro instruíram.
palavra atrapalhou o poder da igreja. Nunca o estudo da palavra atrapalhou Pentecostes na igreja. Nunca culto de doutrina atrapalhou dons espirituais na igreja. Nunca escola dominical atrapalhou o batismo com o Espírito Santo na igreja. Estudo da palavra só atrapalha uma coisa: meninice e fanatismo. Claro, deixa o menino rodar, mas ele tem que crescer. Tem momento que rodar é bom. Aí quer o poder mesmo. Aí agora, se for por emoção, tem momento que eu dou pulada aqui também. Mas você percebe quando é poder mesmo e quando é mera emoção. É ou não é? Você percebe. Quando eu era menino, mas quando cheguei a ser homem, então esse negócio de deixa ficar menino não tem base não. Pode até passar pela infância, mas tem que amadurecer. Ou a gente quer a DCM criança? Queremos a DCM madura? E o que dá maturidade na igreja? Palavra. Amém. Glória a Deus. Palavra. Durante o ano inteiro instruíram. Quem vem com essa conversinha, que negócio de ensino, que negócio é poder, não está com verdadeiro poder, não. Verdadeiro poder está firme na palavra. Amém. Glória a Deus. Durante o ano inteiro, agora, o verdadeiro estudo da palavra vai dizer: busca o batismo com o Espírito Santo, glorifica o Senhor, não deixe de falar língua estranha, amém? Esse é o primeiro ensino. Peça os dons espirituais. A igreja precisa de profecia, amém? Dos dons espirituais. Isso é doutrina bíblica. A igreja precisa dos dons. E é bom para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto à perseguição que ele sofreu, isso serviu para pregar o evangelho. Meu sogro, eu ia pular isso aqui, mas não lembrei, então é bom falar. Os que foram dispersos saíram pregando o evangelho. Aí meu sogro, que eu voltei de Pádua, direto para a terra maravilhosa, Mesquita. Fui beber as águas de Mesquita, que eu amo. Aí fui no meu sogro pegar minha filha, que ficou lá. Ficou lá, deixei minha filha com a minha sogra. As duas lá são muito amigas e bebem muito café. Minha filha puxou a avó no amor desse. Muito café, as duas, né? Aí fui direto para lá pegar a Sofia. Aí na conversa, quando cheguei, meu sogro já tinha feito uma janta. Nunca imaginava que ia ter uma janta lá, abençoada. Aí conversa vai, conversa vem, meu sogro acabou contando como é que foi a conversão do pai dele, dirigente da igreja em Pernambuco. E qual era o município lá? Não é em Pernambuco, não é em Olinda, né? Vem lá para dentro, eu lembro. Que a Raquel dirige grupo de criança na congregação do avô. Aí o avô da Sofia era um dirigente de igreja no interior de Pernambuco. Bisavô. Veja só. O bisavô, dirigente de igreja, pastor de igreja. O avô, o pai, né? Amém. Oi? Ô glória! Boa essa palavra, irmão. Aí, para terminar, para a gente passeia. Aí o meu sogro contando que o pai dele se converteu, católico, a família muito lá no interior, né? Muito praticante. Chamava o evangélico de bode. De bode. Alguns. É parente ali, ó. Foi avô do Eliel, né? Seu avô. Avô do Eliel, né? Aí diz que e ele é um católico, né? Ele chamava o evangelho de. Alguns proibiam até vender para evangélico nessa cidade do interior, né?
Aí diz que o pai dele, o pai do meu sogro, ficava lá na varanda, lá na porta da casa dele, lá, e passava uma irmã com os filhos, cantando um hino. E quando iam para a igreja, já iam cantando. Ouça isso, que é importante. E andava muito. E meu sogro, que não é emotivo, ele é muito racional. Meu sogro não fala nem para mais nem para menos, é o jeito dele. Cláudio, era uma distância equivalente daqui de Mesquita a Anchieta, andando. Sem luz. E eles iam cantando. Certamente desse hino do Inário, do hino desses antigos, cantando. Aí uma vez o avô da Raquel, ouvindo o hino, achou o hino bonito, achou assim, pô. A letra do hino abençoou. E ele era um perseguidor dos crentes. Ele perseguia crente, o pai do meu sogro. Aí ele, curioso, sabia que de novo eles iam passar. Quando chegava perto da hora que ele calculava, ia lá para ouvir o hino de novo. Outro hino cantando. Outra vez, cantando. Meu sogro falou som, cantando. Até que ele parou. A mulher, que era uma viúva, passando com os filhos e cantando. Até que ele parou e fez perguntas, ficou interessado. Aí ela chamou ele para ir para a igreja. E ele se converteu. E virou um dirigente de igreja. Viu como a gente pode evangelizar? Podia ir reclamando, né? Daqui a Anchieta, andando. Ia caminhando e cantando. A gente faz isso, irmão. Quando você sai do culto, você faz isso? Bom é cantando e ir para a igreja. Caminhando eu vou para a cama, né? Quando a gente viu só quando você já sai de casa com culto no coração, tudo já é diferente. Quando já sai de casa com culto aqui, ó. Meu Jesus, tu és bom. Já se arrumando assim. Tu és tudo para mim, né? Já vai com culto. Uma igreja baseada, que teve uma conversão genuína. Uma igreja que tinha palavra. Uma igreja identificada com Cristo. Uma igreja identificada com Cristo. Versículo 26. E tendo achado, o levou para Antioquia, e durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Olha o que diz a parte B. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. A primeira vez na história da igreja que o termo cristão se aplicou aos discípulos foi em Antioquia. Você é chamado de cristão hoje? Tudo começou em Antioquia. Então, a terceira característica, uma igreja identificada com Cristo. Meu pai sempre dizia, ainda diz, cristão é você mais Cristo. Você mais Cristo, cristão. Sabe o que é ser cristão? É quando olham para o Cláudio e veem Cristo em mim. Não me veio Cristo em mim. É um desafio para todos nós. Cristão é identificado com Cristo. Sim, cristão é discípulo, mas é mais profundo do que ser discípulo. Cristão é identificado a Cristo. É refletindo Cristo. É passando a imagem de Cristo. Isso é cristão. Cristão? Tem cristão aí? A parte do Senhor cristã, a parte do Senhor cristão. Você pode dizer isso para mais de uma pessoa? Diga para mais de uma pessoa. A parte do Senhor cristão, a parte do Senhor cristã. Aleluia! Identificado a Cristo, parecido com Cristo. Glória a Deus! Identificado com Cristo. Uma igreja que passou por uma conversão, vai guardando aí. Uma igreja que passou por uma conversão genuína. Uma igreja baseada na palavra, o ano inteiro.
Terceiro, uma igreja identificada com Cristo. Quarto, uma igreja que não desprezava os dons. Veja o versículo 27. A Bíblia está aberta em Atos 11. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio, ou Cláudio César. Uma igreja que não desprezava os dons. Profeta de Jerusalém foi a Antioquia. Que lindo, né? Profeta de Jerusalém foi lá para Antioquia. E o irmão Ágabo foi usado por Deus para dizer: vai ter uma grande fome em todo o mundo. Imagina alguém profetizar na igreja: ó, Deus me revela, vai. Não é isso? Deus me revela que vai ter uma grande fome geral. Os irmãos de Antioquia creram. Por que eu posso afirmar que eles não desprezavam o dom de profecia? Por que eu posso afirmar? Porque o próximo tópico explica. O próximo tópico era uma igreja generosa. Versículo 29. Os discípulos resolveram mandar cada um, conforme as suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o qual eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Paulo. Então um tópico está ligado ao outro. Essa igreja de Antioquia não desprezava os dons, acreditava na profecia. E o último tópico era uma igreja generosa, levou bênçãos, levou mantimentos, provisou posses, enviou socorro aos irmãos da Judéia. Era uma igreja de mão aberta e não fechada. A minha versão de socorro. Alguém tem uma outra palavra aí no versículo 29? Todas é socorro? Socorro pode ser uma amplitude de coisas, não é? Socorro pode ser por mantimento? Socorro pode ser por dinheiro? Variedade de coisas. Só sei que os irmãos de Antioquia vai ter fome. Nossos irmãos pobres de Jerusalém não pode ficar assim. Era uma igreja de mão aberta, uma igreja que contribuía. Igreja abençoada não é de mão fechada. Igreja abençoada não é egoísta, contribui com a obra, tem coração aberto para abençoar a obra, abençoar a outra igreja, abençoar o irmão, abençoar quem precisa, abençoar o reino. Que igreja abençoada, hein? Deus nos orienta esta manhã, segundo a palavra que foi ministrada, e glória a Deus, porque de manhã o estudo da palavra foi ministrado, com base na palavra. Igreja, repita comigo: genuína conversão. Não vai diminuindo não, hein? Genuína conversão. Vai lembrando, pode ser ter lembrado mais do que eu, que estou vendo citando. Segundo, baseada na palavra. E o terceiro? Não, antes da generosa. Identificada com Cristo. E em Antioquia foram pela primeira vez chamados com Cristo. Então aqui os três, ó. Estão os três aqui. É ou não é? Genuína conversão, baseada na palavra, identificada com Cristo. Quarto, qual foi? Não desprezava os dons. E quinto, generosa, mão aberta, contribuidora. Ó, a mão. Então minha coreografia foi aqui. Agora minha coreografia está aqui. Tá assim. Ó, genuína conversão, baseada na palavra, né? Estudava a palavra. Terceira, identificada com Cristo. Quarto, não desprezava dons. E quinto, generosa.
sejamos como Antioquia. Amém. Deus abençoe os irmãos. Ficamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cantar comigo, amor, antes de eu passar para o superintendente, que vai fazer a parte importante também da EBD. Qual é o que eu fico aqui? Qual é o melhor barulho de Deus? Vamos cantar juntos, irmãos. Depois do Barnabé. Me ajuda aqui, por favor, maestro. Maestro dava 10 nas cada um, hein? Vem aqui para mim. Júlia? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, não nos deixe cantarmos sozinhos, por favor. É a nossa história, né? Nós vamos louvar a nossa história. Glória a Deus. Abençoa, Jeová. Amém. Desenrolar um pouquinho aqui. Sim. Está dando uma leve microfonia, né? Irmãos, veja que letra linda. Essa letra é muito linda. É um hino tão lindo que o cantor cristão incluiu no hinário deles. Não fica bem, a gente passa bem em outro parecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem do que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Paulo passou a letra, Cristo mandou amigo. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e amigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, a providência singular de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que o qualificou. Era o seu nome.
seguir o exemplo dos fiéis. Muito obrigado, Pai, por essa aula ministrada. Agora vamos para a segunda parte da EBD e também para a ceia do Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos podem tomar